E aí, galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tô de volta quarta-feira, dia de aula de matemática, começando aí um dia maravilhoso. Olha só, hoje eu tenho muita coisa para falar, muita coisa diferente do que a gente está acostumado. E eu quero começar falando sobre o PET 6. Nós estamos na primeira semana, dá uma olhadinha nele aí, ó. Lindo, não é? Esse PET 6 aqui, nós vamos falar sobre ângulos, notação, usos e medidas. Ângulos, tá? Abertura de ângulos. Nós vamos estudar hoje, vamos falar sobre isso, tá? Hoje também eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o PET 300. Certeza que algum professor já deve ter iniciado o estudo com vocês do PET 300, tá? Mas de qualquer maneira, eu quero fazer uma visão geral para vocês aí do que está acontecendo. Olha só, vamos começar na nossa matéria em matemática, vamos falar sobre ângulos, depois a gente volta lá no PET 300 para a gente falar um pouquinho sobre o nosso estado, Minas Gerais, tá joia? Para começar, eu quero te explicar, te mostrar o que são ângulos, abertura de ângulos, tudo bem? Para a gente entender o que é um ângulo, em primeiro lugar eu preciso ver uma circunferência, uma bolinha assim, ó, uma circunferência, pode ser uma moeda, pode ser um botão de uma camisa, pode ser o planeta Terra, pode ser o Sol. Tá? Não importa o tamanho, desde que seja uma circunferência. Agora essa circunferência vai se transformar numa pizza. Pensa numa pizza de calabresa maravilhosa ou numa pizza de bacon. Eu gosto muito da pizza de 3 queijos, tá? Eu gosto muito de queijo. Então pensa que isso aqui é uma pizza. Agora vamos dividir essa pizza aqui para todos os alunos da tarde do interventor. Imagina a situação, a gente comprar uma pizza família e ter que dividir um pedacinho para cada aluno. Ó, vou fazer aqui a fatia, ó. Olha lá. Se eu fizer uma fatia desse tamanho, já não dá para dividir. Vai faltar pizza para tantos alunos, correto? Então, essa fatia de pizza, ela tem um tamanho. E como que a gente mede o tamanho de uma fatia de pizza? A abertura dela, se é uma fatia grande ou se é uma fatia pequenininha. Deixa eu pegar aqui 2 canetas para te mostrar, ó. Tá vendo aqui, ó? Fechado. E a gente vai abrindo. Imagina que isso aqui seja a fatia da pizza, olha. Quanto maior, melhor. Se eu abrir ele totalmente, fica aqui, ó. Olha, metade da pizza, tá vendo? Ou vamos fechar, letrinha L, ó, 1/4 da pizza. Ou fecha mais ainda, a pizza fatia menor ainda. Isso é um ângulo. A gente chama de ângulo a abertura de uma circunferência, ou a abertura de um arco, tá? Então eu preciso visualizar entender isso. Na matemática, uma circunferência inteirinha se divide em 360 fatias, que a gente chama de graus. 360 graus. Qualquer circunferência possui 360 graus. Tudo bem? Deixa eu marcar aqui o centro dessa circunferência direitinho, para eu não ficar perdido. Marcado, centro da circunferência. E agora eu vou começar a desenhar aqui algumas fatias, tudo bem? Se a circunferência inteira tem 360 graus, eu posso marcar aqui, ó, um ponto de origem, onde eu vou começar. Agora, nesse momento, eu vou me transformar numa super mega ultra formiga e eu estou aqui, ó, no ponto 0, tá vendo? 0 graus. Paradinho ali, ó, naquele pontinho rosa ali, tá? Ó, visualiza aqui esse pontinho, ó, eu estou parado aqui. Supondo que a formiga comece a andar, ó, e ela vem andando para cá, tudo bem? Olha. Ela vai andando, ela vai andar até chegar aqui do outro lado, olha. Ela vai andar até aqui. Observe que quando ela andar até aqui, ela foi a metade da circunferência, correto? Ela não andou a metade do caminho? Então ela fez esse processo aqui, ó. Vou fazer uma setinha, ó. Ela andou até aqui, tudo bem? Essa abertura, esse total que a formiga andou, é a metade do círculo todo. Então, a gente pode fazer essa continha, ó, 360 dividido por 2, que é igual a 180. Para você não esquecer, 180, 180, 360. Ou seja, esse pontinho rosa aqui está localizado exatamente em 180 graus. Percebeu? E se eu fizer a metade de 180 graus? Vamos dividir esse 180 no meio, tá? Ó, metade, vou fazer para cima. Esse pontinho aqui em cima, ó, que eu fiz de azul. Esse pontinho
corresponde a 90 graus. É a metade de 180. Se você dividir 180 em duas partes, 90. Esse ângulo de 90 graus, a gente coloca um quadradinho, porque ele forma um L, tá? Eu já tinha falado isso com vocês. E esse aqui é um ângulo reto. Eu vou falar sobre as classificações daqui a pouco. Ângulo reto. Se eu fizer o mesmo procedimento para baixo agora, olha. Esse ângulo aqui, como que eu vou descobrir que ângulo é esse? Olha só, vamos pensar. 180 você já sabe. Quando forma um L, você sabe que é 90, correto? Então, esse pedacinho aqui, ó, de 180 andando até aqui, eu tenho 180 mais 90. Então, eu posso fazer uma quantia de mais. 180 mais 90, resultado 270. Então, esse ângulo aqui embaixo corresponde a 270 graus. Já fizemos 4, já dividimos em 4 partes. 4 partes de 90 graus. Eu vou fazer mais algumas divisões, tá? Deixa eu apagar aqui o caminho da formiguinha. Vamos dividir esse de 90 no meio. Não ficou muito no meio, não. Tá vendo que eu dividi 90 graus no meio? Esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui corresponde a 90 graus. Só que eu dividi no meio. Metade de 90, 45 graus. Posso fazer a mesma coisa em todas as direções, dividir todos eles ao meio. Olha aí, 90 mais 45, 135. 180 mais 45, 225. 270 mais 45, 315. Olha a quantidade de ângulos que eu já desenhei. Percebe aí que a gente consegue dividir a circunferência em muitas partes? Vou fazer mais algumas. Deixa eu trocar de cor aqui, pegar o branquinho agora. Eu vou fazer aqui o ângulo de 30 graus. Difícil de fazer. Ângulo de 30 graus. Vou fazer aqui em cima o ângulo de 60 graus. Percebe que eu consigo fazer vários valores de ângulo? Então, o que você precisa entender, tá? Vou te mostrar aqui com as canetas de novo, ó. Imagina que esse aqui seja o ponto zero, tá? Ponto zero. Então, aqui minha mão está no meio da circunferência. Quando ele está fechado, ele está zero. Enquanto ele vai abrindo, ó, aqui ele formou o ângulo de 30 graus. Visualize aqui, ó, ângulo de 30 graus, tá vendo? Ó? Mais ou menos parecido com minha caneta aí. Se eu continuar abrindo, ó, ângulo de 45 graus. Então tá aqui, ó, ângulo de 45 graus. Continuo abrindo, ângulo de 60 graus. Continuo até formar um L perfeito, formei um L, aí eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu continuar um pouco mais aberto, 135 graus. Tem só esses valores? De maneira alguma. Eu posso fazer 1, 2, 3, 1,5, 10,2. Pode ser número com vírgula também. Até 360. Posso passar de 360? Sem dúvida. Você já viu uma manobra de skate chamada 540 graus? 720 graus? O que é uma manobra de skate chamada 720 graus? 360 mais 360. Ou seja, quando o skatista dá um salto e gira 2 vezes. Se ele girar 2 vezes, ele dá 2 voltas, 720 graus. Por isso que a manobra chama 720. Então aqui a gente tem um círculo, uma circunferência dividida em vários ângulos, tá? Vários ângulos. Eu fiz assim para você ver de uma maneira mais geral. Onde que a gente tem isso no nosso dia a dia? Na porta da sua casa. Você tem a porta, você abre a porta, ela tem um ângulo, tá? A gente só consegue abrir a porta até determinado ângulo. Geralmente 90 graus, tá? Ela fechada até encontrar com a parede. Então a porta trabalha num ângulo de 90 graus. Tudo bem? Vamos lá, Pet. Vamos ver as atividades. Atividade número 1. Aqui está falando sobre Pilates, tá? Sobre Pilates. O texto fala sobre Pilates. Dá uma leitura aí para você entender o que está acontecendo. Aqui tem uma pessoa fazendo alguns alongamentos, colocando aí o corpo em ordem, tá? Aqui está falando sobre os ângulos. Eu vou te mostrar a classificação desses ângulos. Nós vimos que
O ângulo que forma a letrinha L, esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de ângulo reto. O ângulo reto possui 90 graus, ele é igual a 90 graus. Vou te mostrar aqui de novo, ó. Ele está em azul. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Que sai do zero e chega até o 90. Este é um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, ele forma a letrinha L. Se o ângulo for menor, exemplo, o ângulo de 30 ou o ângulo de 45, esses ângulos que são menores do que 90, mais fechados do que 90, ângulo de 90 está aqui, tá vendo? Ó, vamos diminuir o tamanho da fatia da pizza? Diminuindo. Todas as vezes que eu diminuir essa fatia, esse ângulo é menor do que 90. Ângulo menor do que 90, a gente chama ele de ângulo agudo. Tá? Então, eu vou desenhar aqui para você um ângulo agudo. Ângulo agudo é qualquer ângulo menor do que 90. Então, ó, aqui o meu ângulo, ele é um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Quando ele é menor do que 90 graus. Ó, o símbolo de menor, 90 graus, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de maior. Esse aqui é o símbolo de menor. Ah, vou te dar um exemplo de números. Ó, 2 é menor do que 5. Tá vendo? Ó, a gente usou esse sinal aqui, ó, o sinal de menor. A boquinha aberta, ó, a boquinha aberta sempre virado para o número maior. Tá? Então, quando você vê essa escrita aqui, olha só, a boquinha aberta está virada para o lado do 90. Então, 90 é maior. Quer dizer que o ângulo que vai ficar aqui na frente é menor do que 90. Ângulo agudo. Se o ângulo for maior do que 90 agora, olha lá, ângulo formando L, 90. Se eu aumentar esse ângulo maior do que 90, eu tenho um ângulo aqui obtuso. Ângulo obtuso. Vamos lá para a gente entender. Vou desenhar o ângulo obtuso também. Ângulo maior que 90, obtuso. Ele é maior do que 90 graus. Então, classificação dos ângulos, obtuso, reto e agudo, tá? Se por acaso for um ângulo de exatamente de 180, o ângulo de 180 foi aquele primeiro que a gente fez. Quando os ponteiros do relógio ficam assim, ó, um do lado, outro do outro, tá vendo? Ó, exatamente aberto. A metade da pizza. Ângulo de 180 graus. Ele se chama raso. Ângulo raso. Ok? Então, anota, não se esqueça, porque essas atividades aqui, esses nomes vão cair durante as atividades. Então, deixa anotado aí no caderno. Observando as imagens aqui, algum dos ângulos apresentados pode ser um ângulo reto? Qual delas? Qual é a imagem que apresenta um ângulo de menor abertura? Qual é a imagem que apresenta o ângulo de maior abertura? Então, você tem que observar aqui quais são agudos, quais são retos e quais são obtusos, tá? Questão número 2. Uma pessoa, ao se alongar, faz diversos movimentos, podendo observar nos mais abaixo que os braços formam diversos ângulos em relação ao corpo da pessoa. Então, observa, ó, quadradinho tem um nome, não tem? Acabei de falar sobre isso, hein? Pelo amor de Deus, não se esqueça, ó, quadradinho é um ângulo quê? Ângulo reto. Então, ó, quadradinho aqui, esse ângulo aqui eu também falei sobre ele. Olha esse outro ângulo aqui. Qual dos bonequinhos abaixo tem maior flexibilidade ao fazer movimentos? Flexibilidade é o que consegue um maior ângulo. Qual deles? O A, o B ou o C? Você conseguiria estimar as medidas dos 6 ângulos indicados nas imagens? Então, observe os ângulos que estão aqui marcados em verde. Pode voltar aqui, ó, na circunferência e observar aí o valor dos ângulos também, tá? Mas eu acredito que só aqui você já consegue acertar essa resposta aí. Que unidade de medida posso utilizar? Qual é a unidade de medida que a gente utiliza para medir ângulos, hein? Ó, qual a unidade de medida? Será que eu falei sobre isso hoje? Talvez, né? Quais são os nomes dos 6 ângulos indicados nas imagens? Quais são os nomes deles? Eles são o quê? Agudo, obtuso, reto, raso? É isso que você vai responder. E isso está aqui na lousa, tá? São esses 4 nomes aí que você vai utilizar. E marcar quais são os nomes corretos, tudo bem?
Ah, essa atividade aqui é muito legal. Ela está mostrando o nosso ângulo de visão. Olha só, você já observou que se você tampar um olho assim, eu estou com o olho aberto, tá? E eu olho aqui para minha mão, a mão parece que está meio transparente, é como se a gente estivesse enxergando sobre ela. Isso acontece porque o meu outro olho está vendo o que está atrás da mão. Então parece que a mão está transparente, tá? Quando você olha para um objeto, se você colocar o dedo assim, ó, e piscar os olhos alternados, parece que sua mão está mexendo. Ou se você olhar um objeto. Quer ver que interessante? Não aconselho também, tá, gente, uma arma, mas observe o seguinte, olha, eu vou mirar para você aqui. Se eu troco de olho, sabe o que acontece? A mira faz isso, olha. É por isso que na hora de mirar você não pode fechar os olhos, você tem que olhar com os dois, porque senão você vai errar o alvo, ele muda de lugar. Isso acontece por causa do nosso campo de visão. Cada olho enxerga aproximadamente 150 graus. O que é isso? Ele tem uma abertura, vamos lá no círculo V, que abertura é essa? A abertura dele é de mais ou menos 150 graus. 150 graus, deixa eu fazer de outra cor aqui, eu vou fazer de amarelo, mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo 150? Mais ou menos aqui, não é? Olha só, eu vou colorir aqui os 150 graus. Essa parte amarela aí é mais ou menos o que o seu olho enxerga. Mais ou menos 150 graus, tá? Então esse olho está vendo daqui até aqui. O outro olho está vendo daqui até aqui. Os dois juntos dá mais ou menos 180. Coloca a sua mão assim do lado do rosto e observa que você consegue ver as suas duas mãos. Por que você consegue ver as suas duas mãos? Porque os seus olhos estão vendo aí 180 graus. 150 desse, 150 desse, os dois juntos formam 180 aqui. E a gente tem um campo de visão no meio, onde os dois olhos estão enxergando. Se eu fechar esse olho aqui, ó, eu não estou vendo essa mão mais, mas eu vejo a outra. E assim também acontece ao contrário. A gente consegue alternar e ver uma mão ou a outra. Mas e os locais que os dois olhos estão vendo? Quando os seus dois olhos estão vendo um objeto, esse objeto ele está num campo de visão melhor. A gente tem uma noção tridimensional. Eu consigo estimar a distância do objeto. Quer ver que interessante? Se você tiver na sua casa uma bolinha, dessas bolinhas igual de cachorro brincar, uma bolinha pequenininha, tampa um olho e pede para alguém te jogar essa bolinha. Você vai perceber que você vai ter dificuldade em segurar a bolinha. Por quê? Porque quando a gente tira a visão de um olho, a gente perde a visão tridimensional. A gente tem dificuldade em determinar a distância dos objetos. Olha que interessante. Então as pessoas que enxergam um pouco de uma visão costumam cair mais, têm dificuldade em acertar algumas coisas. Ela acaba ajustando os sentidos para não cair, para não errar, coisas assim, tá? A gente utiliza outros sentidos para esses momentos. Mas se você tampa um olho, a gente tem dificuldade. Fluiu? Tranquilo? É muito interessante ver isso sobre a visão. Vamos continuar. Olha lá, tá vendo as duas visões, 150 graus de um olho. Quando junto os dois, olha, a gente tem mais ou menos aqui 120 graus no meio, indicando a visão aí tridimensional. Inclusive, essa parte da visão, a gente tem o foco, né, mostrando a distância. Isso acontece com a câmera também. Quanto maior o ângulo, maior o campo de visão. Se você fechar o ângulo, menor o campo de visão. Isso é muito óbvio, tá? O teste é o seguinte, olha, fechado e aberto. Quanto mais você fechar a mão, menos você vê. Não é tão óbvio assim? Sim, é muito óbvio. Então, pensa numa câmera fotográfica. A partir do momento que você fecha o ângulo, você tem uma visão menor. Isso acontece aqui na câmera. Deixa eu tentar configurar para vocês verem. Aqui na câmera, eu tenho alguns controles. Por exemplo, eu vou mudar o foco da câmera. Olha aí, você já não está me enxergando mais. Por quê? Porque aqui eu estou mexendo no seu campo de visão. Voltou o foco. Posso mudar o zoom? Olha aí. Diminuir o zoom. Então aqui eu estou abrindo ou fechando o ângulo de visualização. Aí eu mexo com o foco e eu mexo com o zoom. Então isso trabalha aqui na nossa visão e também na câmera. As próximas atividades vão falar sobre câmera. Então você tem que observar, por exemplo, olha, um ângulo de 70 graus, tá? Uma lente de 4 milímetros, um ângulo de 70 graus, você tira uma foto de entre 0 e 6 metros. Um ângulo de 70 graus, então, pode tirar uma foto de 0 a 6 metros.
Um ângulo de 50 graus, o que quer dizer? O ângulo diminuiu, eu estou enxergando menos. Se eu quero ver todos os objetos, eu tenho que chegar para trás. Sabe quando você está tirando uma selfie e você não consegue aparecer todo mundo na selfie? O que você faz? Você tem que chegar com o celular, olha, mais para longe ou mais para perto, depende do que você quer fotografar. Ah, não está aparecendo todo mundo. Aí o que a gente faz com o celular? Coloca ele mais distante aqui para que todo mundo apareça. Ou seja, o ângulo é pequeno. Quer dizer, então, que eu preciso de mais espaço. Então, quanto menor for o ângulo, mais espaço eu preciso. É isso que a tabela está mostrando. Olha só, o ângulo de 70 diminuiu para 50. O que aconteceu? Eu preciso de mais espaço, tá vendo? Quanto menor for o ângulo, maior a distância. Então, quando você vê uma câmera fotográfica que tem uma lente super gigante, sabe aquelas lentes gigantonas mesmo? É uma lente teleobjetiva, uma lente para dar zoom, para tirar foto da lua, para tirar foto dos jogadores de futebol lá no campo. O jogador está lá do outro lado, o cara está tirando foto. Olha a distância que ele precisa. Ele precisa de 35 a 50 metros, o que é muito longe, tá? O que é muito longe. Aí a gente vê a tabelinha de relação, tá? Então, observe que quanto menor o ângulo, maior a distância você precisa. Então aqui, ó, ele está te perguntando, olha, para fotografar a pipa, observe o ângulo e descubra a lente. Então, se você observar esse ângulo, olha aqui, ele começou no 0, 0 aqui, 10, está lá pertinho do 20, tá vendo? Olha, um pouquinho menor do que 20, correto? Tá vendo o número 20 aqui, olha? O ângulo está um pouquinho menor do que 20. Então, vamos lá na tabela. Qual ângulo aqui é um pouquinho ou está entre o 20, lá próximo do 20. Percebe que é de 35 a 50 metros? Qual foi a lente utilizada? Olha aqui em cima escrito, olha. Qual foi a lente? Lente de 16 milímetros. Então, a gente tem aqui o ângulo. O que ele está fotografando? Uma pipa. A pipa ela fica aqui pertinho da gente ou ela fica lá no alto, lá distante? Ela fica distante. Por isso que a gente está utilizando essa lente de 16 milímetros, que é uma lente para fotografar objetos distantes, tá? Então, isso que eu acabei de fazer aqui, você vai fazer na letra B e você vai desenhar também na número 4. E aqui a gente termina as nossas atividades do PET. Tudo bem? É só ler com atenção, prestar atenção aqui no que eu expliquei, que você consegue desenvolver. Agora, eu quero te falar do PET 300, tá? Todas as turmas estão trabalhando. Cada um dos sexto anos vai ter um professor ou 2 professores que vão coordenar vocês. Eu estou junto com a professora Vanessa, professora de artes, e nós somos responsáveis pelo sexto ano D. Então, os alunos do sexto ano D devem mandar atividades para mim e para a Vanessa. Tudo bem? Para mim e para a Vanessa, alunos do sexto ano D. Os outros sexto ano vão esperar aí os professores entrarem em contato com vocês. Então, preste atenção nisso. Todo mundo tem que fazer as atividades? Sim, todo mundo tem que fazer. Mas na hora de enviar, tem os professores corretos. Então preste atenção nisso. Professor, aluno do sexto ano D, professor de matemática e professora de artes. Tudo bem? O PET 300 está falando do nosso estado. O nosso estado, Minas Gerais, está fazendo 300 anos. É uma história longa, não é? Se você pensar que o Brasil tem um pouco mais de 500 anos, a gente está bem novinho. O Brasil está um pouquinho mais velho. Tá, então nós estamos fazendo 300 anos. O que tem de legal no nosso estado? Gente, vocês já pensaram assim, a gente mora aqui, pra gente é tão natural essas coisas, né? Essas cachoeiras, você fala assim, poxa, Cachoeira do Chiador, Pedra Furada, coisas que a gente vê por aqui todos os dias e que pra gente é muito comum. Eu quero mostrar para vocês algumas das curiosidades do nosso estado. O que eu acho mais legal aqui pra gente, sem dúvida, é a culinária, tá? Eu gosto muito da comida de Minas Gerais, maravilhosa. Então, uma das coisas que eu mais gosto. Já viajei por quase o estado inteiro, conheço a maior parte das cidades históricas, eu conheço, principalmente Ouro Preto, Gruta do Maquiné, Gruta Rei do Mato, Sete Lagoas, cidades lindas que eu já fui. Belo Horizonte já fui muitas vezes, certeza que alguns de vocês já foram, a cidade é muito legal. Vou passar um vídeo para vocês de um cara contando sobre uma mina lá de Ouro Preto, tá? É uma mina, ele vai falar lá o nome da mina durante o vídeo e ele vai indicar algumas das expressões que a gente usa hoje em dia, tá? Por exemplo, tá com bucho cheio, o que significa isso? Tá com bucho cheio. Nossa, ó, trabalhei demais, ralei muito hoje. O que significa isso? Ralei muito hoje. Você ralou aonde? Você fica ralando em algum lugar? Então ele vai contar isso, é muito legal, preste atenção. Toda mina de Ouro Preto tinha seu conjunto de escravos, tanto que eles falavam assim:
uma frase muito feia, cada macaco na sua gaia, pois a mina se dividia em várias gaias. Um negro forte estava cortando rocha, os meninos carregando em suas mochilas de couro de boi, e lá fora, no couro e nas bateias apurando, e a produção do dia ia sendo colocada no bucho. Aí a expressão tá ficando rico, tá enchendo o bucho, tá com muito dinheiro, está de bucho cheio. Pensa que... Esse era o bucho. Esse é o bucho. Pensa que 15 escravos a trabalhar, em torno de 14, 16 horas por dia, iria gerar 30 gramas de ouro. Mas, por falta de sorte, naquele dia era só 10 gramas. Repita, 10 gramas. 10 gramas é o que ninguém queria. Queríamos 30 gramas. Pouca. Então, naquele dia, só ganhava meia tigela de comida. O guia de meia tigela, o pedreiro de meia tigela. Está explicado aí uma parte dos ditos populares que nos acompanham e quase ninguém, inclusive eu, sabia o seu significado. Vamos completar. Então ele tinha 5 minas. Vamos colocar 100 gramas no final do dia, 3 quilos no final do mês. E o caminho do ouro era o seguinte: da mina para a bateia, da bateia para o bucho, do bucho para a casa grande. E o ouro da casa grande só podia seguir um caminho, rumo à rua direita, onde ficava a casa dos contos de réis. Chegou lá com 3 quilos de ouro, como não havia mercúrio, eles falavam que 20% era impureza, então caía para 2,4 kg. 20% do rei de Portugal, 1,9 kg. E o povo endividado falava assim: este quinto está a nos levar aos infernos. O quinto dos infernos, que saía por onde? Pelo Passar 10, início da estrada real, que é próximo do seu negócio. E mais um ditado popular esclarecido aqui pelo meu amigo Jefferson. Jefferson, e que mina é essa e de que data vem? Vamos passar um foco lá no fundo, enquanto você fala. É a mina de Santa Rita, pode seguir à frente. A Casa Grande ali é datada de 1712. E reparem o teto da mina. Veja que existe todo um processo de arqueamento perfeito para ela se autossustentar, não sendo necessário madeiras. Repare... Nós estamos seguros que dentro da mina, né? Totalmente. Que a mina está subindo e a água drenando por gravidade. Outra expressão, quebrar as pontas, aparar as arestas, para não se machucar. Pois quando o negro cambaleava, ele só podia ralar. Ralei muito aqui, para né? informar. Ralei muito. Tá aí mais um ditado popular, né, Jefferson? E para terminar, esse é o mais interessante. Quem traz esses escravos e essas ferramentas são os ingleses. Em Mariana, os ingleses ficavam assim com os negros: go, 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 go. E o negro não entendia que go, go era aquele, começa a imitar os ingleses falando go, go. E hoje o bairro lá é o vamos, vamos. Vamos, vamos. Aqui em Ouro Preto, Lima no Peru. E aqui nas terras de Ouro Preto, de Brígida Mendes, encontrou-se a Nova Lima. E quando perdia a veia na Nova Lima, o inglês queria saber por quê e falava-se assim: why, why. Aí os negros de Nova Lima, negros de Itabirito, região, começam a imitar os ingleses falando why. E o sir virou so. De onde vem a expressão why? So. Ô Jefferson, a mina é data de quando aqui mesmo? A casa data de 1712 e faz parte do conjunto da Capela do Padre Faria, que é considerada a primeira expressão de barroco mineiro, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Então é um conjunto de coisas. Ô Jefferson, e quem quiser conhecer, vou aparecer um pouquinho com você aqui, Jefferson. Quem é um quiser prazer conhecer, aqui, né? Isso aqui é uma aula, né? Conhecer tudo sobre Ouro Preto, sobre aqui a mina do Padre Faria, onde a gente está. Aproveitar e fazer o convite, porque isso aqui, estar em Ouro Preto, é um mergulho na história do Brasil. O Brasil começou aqui, a riqueza começou aqui, né? Onde tem riqueza, tem prosperidade, né? Então tá aí, tá, gente? Vamos fazer um convite. Turista, o mercado tá abrindo novamente, a pandemia tá passando. Vamos vir para cá para Ouro Preto, conhecer. Vai ser muito bem recepcionado pelo Jefferson, que tem muito mais conteúdo para falar para vocês. Isso aqui é só um aperitivo de história. E nesse aperitivo é o seguinte: Minas e negros no Brasil, castelos e igrejas em Portugal e a indústria na Inglaterra. Quem quiser conhecer as riquezas que Ouro Preto gerou no século XVIII,
Vamos conhecer Portugal, aí vocês vão ver como nossa terra foi produtiva e rica. Agora vou encerrar aqui dando um zoom aqui na mina. A gente vai percorrer um pequeno trecho dela aqui, de alguns metros, e deixar vocês com água na boca aí, aguardando vocês aqui em Ouro Preto. A pandemia está passando, mas a história continua. Viram aí? Que aula maravilhosa sobre Ouro Preto e sobre essa gruta, Santa Rita, se não me engano, né? Gruta linda, muito legal, é um conteúdo assim maravilhoso, é um conteúdo que faz com que o Brasil seja um país muito melhor. Olha só, ele estava falando sobre extração de ouro. Eu estava aqui fazendo uma continha, se a gente pensar que em 1702, olha o ano, o Brasil enviou para Portugal 14.500 quilos de ouro para Portugal. Em 1702, 14 mil quilos. Alguns estudiosos falam, alguns professores falam que todo o ouro que era descoberto aqui era enviado para Portugal. Não, Portugal cobrava 20% desse ouro. Então esse valor aqui corresponde a aproximadamente aí 20% do que foi achado aqui, tá? A quinta parte. Então, no total, eu multiplico esse resultado aqui por 5. Ó. 0, 0, 25 vão 2, 20 mais 2, 22... vão 2 de novo, 5, 6, 7. 72.500 quilos de ouro que foram legalmente, tá? Porque tem a parte que também era ilegal, que não era declarado, então foram mais do que isso aí. 72.500 quilos legalmente foram retirados das terras do Brasil em 1702. Olha a quantidade de ouro. Sabe quanto custa 1 quilo de ouro hoje? 1 quilo. Vou falar para vocês agora, olha, cotação do ouro. Hoje, 1 quilo de ouro custa 326.310 reais e 7 centavos. Hoje ele está crescendo, tá? Ele cresceu 0,36% de valor, ele muda todos os dias, mas esse aqui é o preço de 1 quilo de ouro. Então, se você tem uma barrinha de 1 quilo, você tem 326 mil reais hoje. Como no Brasil foram extraídos legalmente 72.500, essa extração acontecia praticamente toda em Minas Gerais, tá? Não só em Minas, mas esse valor aqui é o valor de Minas Gerais. Então, 72.500, lógico que eu estou usando calculadora, vezes 326, 310 e 7 centavos é igual a, vamos lá, escrevendo o resultado, 3, 6, 5, 7, 4, 8, 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, 25.657.480.800 reais é o equivalente hoje. 23 bilhões de reais foram extraídos legalmente em um ano. É dinheiro que dá para comprar tudo que tem Espera Feliz e mais um pouco, tá, gente? É muita grana, é muito dinheiro. 23 bilhões de reais foram extraídos. Então, fazendo continha de matemática, a gente sabe esses detalhes, tá? Para vocês realizarem as atividades do PET 300, esse PET aqui ele é azulzinho, tá? Então, vocês vão fazer as atividades dele. Cada professor vai passar para vocês, tá? Eu e a Vanessa queremos que vocês façam um texto, vocês vão escrever uma cartinha. Sabe o que é uma cartinha? Escrever uma cartinha mesmo, como se fosse para alguém, tá? Importante para vocês aí. O que eu acho interessante é vocês pensarem em alguém especial para vocês e escreverem uma carta, tá? Para essa pessoa especial. Então, escreve uma carta para essa pessoa, contando onde você nasceu, se você nasceu em Minas, ou qual é a cidade que você mais gosta. Fala sobre a sua comida predileta aqui de Minas. Fala que você mora perto do Pico da Bandeira, que é o ponto mais alto de Minas Gerais. Então, você tem muito conteúdo para falar nessa carta. Você tem que escrever uma carta falando sobre Minas Gerais, tá? Aqui no PET 300 tem essas informações. As primeiras páginas estão contando histórias, falando sobre o nosso estado, tá? Então tem muita coisa. Depois disso, vem algumas atividades, tá? Olha, atividades sobre Minas Gerais. Lá no final, vai falar sobre a carta que você deve escrever. Olha aqui, fala sobre a gastronomia, sabe? Nossos pratos principais, aqui vai falar também. E lá no finalzinho fala sobre a carta. Para ficar mais fácil e você entender bem,
o que está acontecendo aqui no PET, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de um professor de história explicando sobre essas atividades, explicando sobre o PET 300, que ele vai falar detalhadamente sobre cada assunto que está dentro da área dele, tá joia? E vocês também vão ter as orientações da professora Vanessa em relação ao texto, então não se esqueça, tá? Pode esperar, a Vanessa vai mandar para vocês as atividades e também a descrição de como produzir esse texto. Não fiquem preocupados que a gente tem alguns dias para fazer, não é para hoje, não precisa me mandar nada hoje, tá joia? Hoje você precisa fazer a atividade de matemática, só ela. Faz a atividade do PET, semana 1, manda o link, tá aqui embaixo para você mandar, como você já tem costume, ou lá no meu Telegram, não se esqueça. Sobre o PET 300, a gente inicia hoje e você tem aí alguns dias para fazer e para produzir, tudo bem? Ó, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.